Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos realizar as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, lição 3. Então, pegue o seu livro de Língua Portuguesa A Prova Brasil, abra na página da lição 3, o seu lápis e a sua borracha, e vamos junto com a Pro acompanhar a leitura e colocar as respostas. Na lição 3, nós vamos aprender juntos instruções de confecção. As instruções de confecção ensinam o leitor a produzir objetos. Para isso, apresentam inicialmente os materiais que serão usados e, em seguida, os procedimentos que devem ser seguidos. 1. Leia estas instruções de confecção. Maçã porta-trecos. Material: 2 garrafas PET, tinta plástica vermelha e verde. Outras cores também são bem-vindas. Tesoura com pontas arredondadas, massa epóxi, molde para folha, pincel. Modo de fazer: 1. Peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET, de modo que uma das vasilhas resultantes fique mais alta que a outra. 2. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo a tampa. 3. Pinte com tinta vermelha. 4. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça a um adulto que faça as folhas. Para isso, use um molde, que pode ser a folha de uma planta de verdade. Em seguida, pinte as folhas de verde como mostra a figura. 5. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Basta encaixar as 2 metades e o porta-trecos está pronto. 2. Atividades. Vamos para as atividades. A finalidade desse texto é incentivar o uso de porta-trecos, convencer o leitor a comprar o porta-trecos, ensinar a fazer um porta-trecos ou descobrir onde se vendem porta-trecos. Você vai marcar um X na sua resposta. 3. Quais são os subtítulos desse texto? Então, tem o título e tem os subtítulos. Quais são? Você vai escrever na questão 3. 4. Por que as instruções de confecção são organizadas em 2 partes? Por quê? Você vai responder. Você conhece outros exemplos de textos como esse? Quais? Você conhece outros exemplos de textos que trabalha o molde de fazer os materiais? Quais são esses textos? Aonde você viu? 5. Copie do texto 2 palavras que indicam instruções a serem seguidas pelo leitor. Então, o que o leitor deve fazer? Quais essas palavras que indicam isso nesse texto? Você vai escrever. 6. Releia esta instrução. Pinte-as com tinta vermelha. A palavra destacada poderia ser substituída por as folhas, as vasilhas ou a maçã. Pinte-as. As quem? Quem você deve pintar de vermelha? De tinta vermelha? As folhas, as vasilhas ou a maçã? 7. Qual é a finalidade da foto da maçã porta-trecos que acompanha o texto? Então, por que ele vem acompanhado dessa imagem da maçã do porta-trecos? Por quê? Porque o texto vem
acompanhado da maçã porta-trecos. Para quê? Qual é a finalidade? 8. Volte à parte material do texto e pinte de azul o nome dos materiais utilizados na confecção da maçã porta-trecos. B. De vermelho, o numeral que indica a quantidade. 9. Numere as frases de acordo com a sequência das instruções que orientam a confecção da maçã porta-trecos. Então, numere as frases de acordo com a sequência das instruções. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Pinte as vasilhas com tinta vermelha. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça a um adulto que faça as folhas. Basta encaixar as duas metades e o porta-trecos está pronto. Peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET. Então, você vai numerar qual a primeira parte, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Até completar todas as frases. 10. De acordo com o texto, para que o porta-trecos esteja pronto, é necessário cortar o fundo da garrafa, pintar as vasilhas de vermelho, pintar as folhas de verde, prender as folhas com massa ou encaixar as duas metades. Então, de acordo com o texto, para que o porta-trecos esteja pronto. Então, finalizando o porta-trecos. 11. Releia a frase a seguir. Basta encaixar as duas metades e o porta-trecos está pronto. Como você substituiria a expressão em destaque por apenas um verbo que indique instrução? Então, basta encaixar. O que você escreveria no basta encaixar com uma única palavra, um único verbo, que indique também esta instrução? 12. Agora, releia este trecho. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã e a de fundo mais baixo, a tampa. A de fundo mais baixo. Esta expressão destacada refere-se a tampa, vasilha, maçã, base da maçã. Então, e a de fundo mais baixo, a tampa. Então, a de fundo mais baixo, essa expressão indica tampa, vasilha, maçã ou base da maçã. Tá bom? 13. Por que na lista de materiais é solicitada uma tesoura com pontas arredondadas e não qualquer outra tesoura? Por quê? Então, quem usa tesoura com pontas arredondadas? E por que deve-se usar tesouras com pontas arredondadas? 14. O texto maçã porta-trecos poderia ser encontrado em um guia turístico, livro de receitas, almanaque infantil ou livro de poemas? Marque um X. 15. Você entende que porta-trecos é uma vasilha para guardar objetos de valor, alimentos ou pequenos objetos sem muito valor? Se você fosse mudar o título do texto desta lição, que nome daria? Então, leia novamente o título desta lição e escreva outro título para esta lição. Tá bom? Turminha, esta foi a atividade do livro A Prova Brasil, de língua portuguesa, da semana do dia 26 a 30 de abril. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e boa semana e estudo para vocês.